Quinto e último lugar, jovens, homens, o que vocês devem ser? Parece que Paulo não está levando muito a sério os jovens homens. Veja só, aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A única coisa que Paulo fala a Tito para ensinar aos jovens é que sejam criteriosos, ao domínio próprio. Mas isso é tudo, meus irmãos, isso é tudo para os jovens. E aqui, jovens, o apóstolo Paulo está falando segundo Stott. Paulo está pensando no controle do temperamento e da língua, da ambição, da avareza, especialmente dos apetites carnais, incluindo compulsões sexuais, de modo que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão cristão de castidade antes do casamento e de fidelidade depois do casamento. O que é que nós temos hoje? Adolescentes meninos que são homens insuportáveis, adolescentes que têm acesso a todo tipo de pornografia, que as meninas passam e vai um vocabulário impuro, que não respeitam as mulheres mais velhas, que os seus celulares estão cheios de pornografia, que não respeitam as meninas da igreja, que criam grupos e estão trocando fotos de pornografia, de coisas impuras. Meninos homens, jovens homens que são mal educados, que são mal comportados, que têm uma língua suja, imunda, que não tem temperamento. Meninos jovens que são desobedientes a seus pais, às suas mães, que são grossos com as meninas, que quando começam a namorar exigem logo uma relação sexual com elas, querem fazer tudo, caso contrário não continuam o namoro. Esse é o contexto que nós temos hoje. Esse é o contexto que nós temos na igreja. Homens, jovens homens, que têm vergonha de falar que são virgens. Jovens homens que estão lutando para perder a virgindade porque querem publicar que não é mais virgem. Que querem conhecer o corpo das mulheres. Jovens, tenham controle, é isso que Paulo está falando, sejam criteriosos, ou seja, tenham domínio próprio. Jovem cristão homem, você não é homem do mundo. Adolescentes, homens, vocês não são mundanos, vocês são jovens cristãos. Os colegas de vocês na escola, na faculdade, que ficam gritando em alto bom som, sextou, que vai para a casa dos amigos para depois ir para a balada, para depois ir cuidar das suas vidas. Isso não é um comportamento cristão, isso não vai trazer felicidade a você, de forma alguma. E o jovem da igreja, homem da igreja, seja um homem sério, um homem equilibrado, um homem que siga os princípios da palavra de Deus. Jovem, aprenda a ser homem desde hoje, desde sempre. E os pais devem ensinar os seus filhos, desde o pequenininho, 4 anos, pais, ensine o seu filho a ser homem. A ser um homem honesto, a ser um homem educado. Ensine aos seus filhos, desde 3, 4, 2 anos, 6 anos de idade, não importa a idade dele, a ser homens educados com as mulheres, que tratem as mulheres bem, que sejam bons cidadãos. O Evangelho diz isso, critério, sejam criteriosos em todas as coisas. Jovens, homens, seja um homem desde hoje. Você não é homem cristão porque vai para a academia, tem os músculos. Você não é homem cristão porque sabe falar bem. Você não é um homem cristão porque seduz as meninas mais novas e mais velhas. Você é o bambambam da turma. Muitas vezes você é um frouxo rapaz. Só é homem quando está fora, mas depende do pai, da mãe, mas quer ser machão. E os pais ficam aplaudindo. Pai de homens, no dia que você vê o seu filho destratando uma mulher, ou chegar em casa se exibindo com orgulho, dizendo que pegou uma, que pegou outra, chame esse rapaz para conversar e ensine biblicamente para ele o que é ser homem.
É necessário isso. Sobre esse versículo, eu separei algumas lições aqui. Primeiro, o domínio próprio é possível mesmo aos jovens do sexo masculino, uma vez que não fariam sentido exortá-los sobre algo impossível. Ah, pastor, eu faço isso porque eu sou adolescente, eu não me seguro. Que conversa é essa, meu filho? Você se segura sim, é possível, a Bíblia diz que é possível. E se a Bíblia diz que é possível fazer isso. E muitas mães ficam protegendo seus filhos, jovens, adolescentes. Ah, pastor, é o bichinho, tem isso, tem aquilo outro. Minha irmã, abre os seus olhos. Cuide dos seus filhos. Meu irmão, você que é pai de jovens. Eu estou falando de meninos de todas as idades. Criança, adolescente, jovem. Ensine os seus filhos a serem homens de verdade desde sempre. Segundo, é o que eu já estou falando, encorajem. O encorajamento é um meio apropriado para propiciar esse domínio próprio. Terceiro, é que esse encorajamento tem de ser acompanhado por um exemplo consistente de quem está exortando. E é isso que Paulo vai passar a abordar, ou seja, o exemplo de Tito, que nós vamos ver posteriormente, mas não vamos expor aqui. Em outras palavras, resumindo aqui, meus irmãos, o que nós estamos falando aqui, resumindo? Que os jovens devem ser equilibrados, que os jovens devem ser criteriosos em todo o seu comportamento, que o encorajamento é muito importante, que o pai tem que chamar o seu filho em casa, ensinar dia e noite como ele deve ser homem. Você é homem, pai, ensine o seu filho a ser homem cristão, sobretudo. Que a igreja deve abrir o espaço para isso, para ensinar a mulher a ser mulher, para ensinar o homem a ser homem, como eles devem ser. Mas o que nós vemos, nós abrimos as redes sociais, a TV, o que nós temos? Homens pedindo desculpa porque são homens. E outros nós temos meninos jovens, querendo ser homens maduros, falando de vida sexual ativa, querendo ser maridos, mas não são. Valores invertidos. E os pais, o que estão fazendo? O que os pais estão fazendo? Eu sei que chegará um tempo que o pai não tem domínio sobre o filho, mas imponha respeito. Meu filho, você pode fazer o que é errado, mas não faça na minha frente. Meu filho, minha filha, vocês podem fazer o que é errado, mas não faça na minha frente. E não aceito que faça dentro da minha casa, de forma alguma. Ensinar, não importa. Não importa se seu filho ou sua filha ficarão zangados. Ah, ele vai ter uma crise, pastor. Pode fazer alguma besteira. O evangelho é mais importante do que isso. Não aceitem nenhum tipo de comportamento inadequado dentro da sua casa. Você não é cristão? Você não é cristã? O que a Bíblia diz? Meu irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, a vida cristã, fala da vida toda, completa. Não existe nenhum detalhe na nossa vida diária, pessoal, que está fora da palavra de Deus. A gente não pode estar cultuando a Deus aqui, de repente estar em casa, vendo as coisas erradas acontecendo. Filhos com toda a liberdade do mundo. Nenhum jovem, escute bem, jovens, nenhum jovem pode ter liberdade. Jovens, vocês não sabem de tudo. Vocês não sabem de tudo. Jovens, eu tenho 40 anos de idade. E olho para trás e vejo tanta besteira que eu já fiz na minha vida, tanta coisa errada que já fiz na minha vida. E muitas vezes por falta de orientação, muitas vezes por orgulho de pensar que sabia de tudo, que tinha um domínio de todas as coisas. Mas o que aconteceu? Quebrei minha cara. E se não fosse pela graça de Deus, nem sei como estaria. Mas como pai, hoje eu tenho a oportunidade, pela graça de Deus, de ensinar as minhas filhas o caminho que elas devem andar, que elas gostem ou não, de impor limites nos horários, no que elas têm acesso, no que elas estão assistindo, e nada disso de liberdade. Quero ter liberdade, mamãe. Quero ter liberdade, papai. Nada disso de liberdade. Nada disso.
Nós temos que ter autoridade dentro de casa para ensinar os nossos filhos, porque o mundo ensina. Por que seus filhos aparecem com novas modas dentro de casa? É o acaso que ensina? Eles estavam parados lá e de repente caiu na cabeça deles? Lógico que não. Alguém ensinou, um livro, uma série, um amigo na escola, e você está fazendo o quê? Aceitando tudo. Tudo bem. Não é isso. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos, o livro mais importante do mundo, que tem todas as lições que o seu filho precisa. Abraham Lincoln sempre dizia que a mão que balança os berços, as mãos que balançam os berços, são as mãos que vão transformar o mundo. Mas nós somos muitas vezes pais ociosos, negligentes com nossos filhos, pensando que as coisas vão dar certo. Deixa o tempo, não é o momento. Todo momento é momento de ensinar a palavra de Deus. Vejam aqui o que o Paulo está se preocupando, meus irmãos. Ensinando os homens idosos. Homens idosos que já viveram muito. E está falando para Tito, um jovem. Paulo, Tito, um jovem, ensine aos homens idosos. Ensine as mulheres idosas. Ensine, para que elas ensinem aos jovens a ser casadas, aos moços. E a igreja, esse ambiente de ensino. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Ensinar. As mulheres da igreja, o que vocês estão ensinando no seu ministério? Aos homens da igreja, o que é mais marcante nas suas reuniões, homens? Aos jovens, o que é mais marcante nos seus encontros? O que vocês estão fazendo? No sábado, eu quero que você bem direto aqui aos jovens. Muitos jovens que eu conheço, quando chega sexta-feira, sextou, começa a ir para a balada, vai até domingo curtindo a vida. Mas os jovens cristãos não têm tempo para estar 1 hora aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus e depois faz tudo errado e culpa Deus, culpa a igreja, culpa todo mundo. Você é culpado, porque você não quer aprender a palavra de Deus. Mulheres que passam o tempo todo assistindo novela, série, pode perguntar, sabe de tudo, mas não querem passar 1 hora aprendendo a palavra de Deus. Homens, muitas vezes os nossos líderes aqui, homens, quase se humilham atrás dos homens. Homens, cadê vocês? Mas não querem. E querem tudo certo, querem ter razão nas coisas. Como cristão vocês não têm. E a mesma coisa se aplica aos jovens, os adolescentes também. Os adolescentes chegam, mamãe ou papai, eu quero ir para uma confraternização na minha escola. Tudo bem, você pode ir. Vamos para a igreja. Não, eu não vou. Tudo bem, você pode ficar. Não, está errado. Eu quero ir para uma confraternização na minha escola, papai ou mamãe. O que é que vai ter lá? Onde vai ser? Eu quero ir para a igreja. Vamos para a igreja, meu filho. Não, eu não vou. Você vai. Para a igreja você vai. Não, eu não vou. Vai. E quando você estiver aqui dentro da minha casa, você vai para onde eu quero. Ah, pastor, não é isso, é imposição. Não é imposição, é liderança do seu filho. Nada disso. Essa conversa, esse blá blá blá, não existe. Eu sei que tem momentos que não pode ir realmente. Entendam o que eu estou falando. Mas hoje, irmãos, desde sempre nós temos que ter coragem de impor. As redes sociais, as universidades estão aí atacando o cristianismo, atacando a fé. Dentro das escolas de ensino fundamental e infantil, já tem lá a palavra todes, elix, falando sobre educação sexual. Vocês sabem o que eu estou falando. Agredindo princípios cristãos, e a igreja está omissa, de boca aberta, com todo o cuidado do mundo, cheios de dedos para não ferir ninguém, para que ninguém saia da igreja, para que ninguém se fira. Meu irmão, o evangelho é o princípio de todas as coisas.
Nós, como igreja, como liderança, não temos que ir com a maioria, temos que ir com o que a palavra de Deus diz. E aqui estão os princípios da palavra de Deus, de como devem ser os idosos homens, as mulheres idosas, as jovens, os moços. A decisão agora é nossa, porque a palavra de Deus está sendo ensinada. E o que nós vamos fazer?